Muito bem, começamos a gravar a nossa aula. Agora é a continuação da aula de lançamento tributário que nós vimos na semana passada, certo? Nós iniciamos o lançamento falando sobre as questões gerais de lançamento. Eu vou fazer uma pequena revisão para vocês aqui. Daqui a pouco eu abro o PowerPoint e vou compartilhar a tela com vocês. A gente viu que uma vez que o fato gerador acontece, a obrigação tributária nasce. Isso aí a gente já sabe, né? Aquele ciclo de vida do tributo começa com previsão constitucional, aí vem hipótese de incidência, fato gerador, ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação de pagar tributo. Todo mundo sabe. Essa obrigação de pagar tributo faz com que surja para você a certeza de que mais dia ou menos dia você vai ter que pagar um tributo, certo? E essa obrigação vai acabar se transformando em crédito tributário, porque a obrigação, para que ela possa vir a ser cobrada ou exequível, passível de ser executada, ela tem que ser certa, ela tem que ser líquida e tem que ser exigível. E essas são características não da obrigação tributária, mas do crédito tributário. E a metamorfose entre obrigação e crédito, entre transformação da obrigação e crédito, se dá através do lançamento tributário, tá bom? Então, o lançamento tributário é o conjunto de atos administrativos, e somente de atos administrativos, tá? Privativos da administração pública, quero dizer melhor assim, que tem como intenção, que tem como objetivo, primeiro, declarar a ocorrência do fato gerador, ou, em outras palavras, declarar o nascimento da obrigação tributária. Ora, se a obrigação tributária vai se transformar em crédito, para a gente poder constituir o crédito, primeiro a gente tem que saber se a obrigação tributária realmente surgiu. Então, a primeira grande função dos atos de lançamento tributário, do conjunto ou do procedimento administrativo de lançamento tributário, é verificar o nascimento da obrigação tributária, é declarar isso. Eu declaro que a obrigação tributária nasceu, ou seja, que o fato gerador aconteceu. E a segunda função é constituir o crédito tributário. Essa constituição do crédito tributário, tá? Repito, continua sendo ato privativo da administração pública, e nessa constituição de crédito tributário vai ser identificada a matéria tributável, o porquê de você estar pagando tributo, vai ser identificado o sujeito passivo, vai ser identificado o quantum você vai ter que pagar, vai ser identificado se existe alguma penalidade a ser aplicada, enfim, transformando uma obrigação que era unicamente certa em um crédito que, além de certo, vai ser líquido e exigível. E aí, todo crédito tributário ou não, para ele poder ser exequível, ele tem que ser líquido, certo e exigível. Compreendido, pessoal? E é mais que a gente viu na aula passada. Vimos a moeda do lançamento, vimos a lei regente do lançamento. Essa parte da lei regente do lançamento é muito importante, no sentido de que, se o fato gerador aconteceu sob a égide de uma lei num determinado momento, e no futuro, quando for feito o lançamento, essa lei foi revogada, por exemplo, o lançamento vai se reportar à data do fato gerador, certo? Como a gente fez essas comparações bem direitinho. Ou seja, a lei vigente do lançamento, a lei que vai reger o lançamento, é aquela lei que estava em vigor e valendo na data da ocorrência do fato gerador, ainda que ela tenha sido revogada, modificada por lei ulterior, tá bom? Isso também foi enfatizado com muita veemência na aula passada. Por fim, a gente falou mais coisas. Eu estou fazendo um pequeno resumo, um pequeno apurado do que foi a aula passada para a gente entrar realmente na aula de hoje. Por fim, a gente viu o artigo 145 do CTN, certo? Dizendo o seguinte, que o lançamento tributário, ele, por se tratar de um ato administrativo ou de um conjunto de atos administrativos, tá? E são atos
plenamente vinculados, vocês sabem disso. A gente já viu quando os dois espécies tributárias, eles gozam de uma presunção relativa, uma presunção juris tantum. Só um minutinho aqui. Ok, Jéssica. Já vi sua mensagem aqui, tá? Fica tranquila. Diga a ela que fique tranquila que assiste a aula gravada. Então, voltando a falar, então, na medida em que o conjunto de atos administrativos de lançamento, ou seja, o procedimento administrativo, são atos administrativos vinculados, certo? E emanados da administração pública, eles gozam de uma presunção juris tantum, uma presunção relativa de veracidade e de legitimidade, tá bom? Então, o que é que isso acontece? Faz com que, num primeiro momento, num primeiro instante, o lançamento tributário seja inalterável, tá? Obviamente que essa inalterabilidade do lançamento é relativa, até porque a presunção de veracidade e de legitimidade do ato é relativa. Do contrário, não haveria o exercício da ampla defesa e nem do contraditório. Então, a gente viu no artigo 145, eu já vou começar a compartilhar a tela com vocês aqui para não ficar tão monótono. A gente viu no artigo 145, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, que a gente já está na aula de hoje, modalidade de lançamento. A gente viu aqui, estou aqui no artigo 145, tá vendo? No artigo 145, a gente viu que existem 3 possibilidades ou 3 hipóteses de alteração do ato administrativo de lançamento, ou seja, do lançamento tributário. A primeira hipótese é a impugnação do sujeito passivo, né? Quando o sujeito passivo, eu disse a vocês o seguinte, que quando o sujeito passivo recebe o lançamento, recebe por exemplo, um auto de infração, que é uma modalidade de lançamento tributário, que é um tipo de lançamento tributário, tá? O sujeito passivo ou paga, ou dá uma de doido e não faz nada, ou então ele suscita o contencioso administrativo tributário. Aqui, ó, impugnação do sujeito passivo. Aí vai haver um julgamento administrativo, normalmente por uma instância monocrática, a primeira instância administrativa, e, a depender do resultado, vai haver um recurso. Se for um recurso de ofício, é um recurso promovido pela administração. Se for um recurso voluntário, é um recurso promovido pelo contribuinte. E aí a gente tem a segunda instância administrativa, que é colegiada, tá? Via de regra. E a terceira hipótese de alteração do lançamento tributário é aqui, ó, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Aí a gente até citou, né, o poder-dever de autotutela do Estado, a súmula 346, a súmula 473 e o recurso extraordinário 594-296, que estabeleceu em sede de repercussão geral que é facultada ao Estado a revogação dos atos que reputem ilegalmente praticados, porém, se tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Pronto, a nossa aula passada foi essa aí. Agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje, que é a continuação da aula anterior, e nós vamos falar sobre modalidades de lançamento tributário. Na aula anterior, a gente viu, digamos assim, a teoria geral do lançamento, as características ou os aspectos gerais do lançamento tributário, e agora a gente vai para uma parte um pouco mais específica, que é de modalidade do lançamento. Ok, pessoal? Pessoal, e todo tipo, tanto mais que isso aqui nós. Eu vou desligar aqui o áudio do pessoal para não ficar fazendo barulho. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu cancelo aqui, desativar o som de todos. Ok, desativei, tá? Quem tiver alguma dúvida, repito, ou manda uma mensagenzinha aí no chat,
ou interrompe mesmo no áudio. Professor, eu estou com dúvida, tá? Fica à vontade, tá? Caiu aqui para todo mundo. Ah, tranquilo, fica tranquilo. Caiu aí. Quem ficar sem internet aí, quem cair, volta e não se preocupa que essa aula está sendo gravada, tá? Então, vamos continuar aqui. Vou compartilhar a tela mais uma vez. Vamos falar de modalidade de lançamento tributário. Basicamente, repito, nós temos 3 modalidades de lançamento. E vocês vão ver que essas modalidades de lançamento têm características bem próprias, bem pertinentes delas. Características super peculiares, tá? Então, a primeira modalidade de lançamento é o lançamento de ofício, ou lançamento direto. Está aqui, ó. Lançamento de ofício ou lançamento direto. E está no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Vamos ver as características principais do lançamento de ofício ou lançamento direto. Isso aqui, o lançamento direto, é o apelidinho dele, tá? O nome oficial é lançamento de ofício, mas a própria jurisprudência se utiliza, às vezes, do apelido, por isso que eu ponho também, tá? Então, características do lançamento de ofício. Primeiro, não há participação do contribuinte. Aí você vai me dizer, mas peraí, professor, o artigo 142 do CTN afirma que o lançamento tributário é ato ou conjunto de atos administrativos privativo da autoridade administrativa. Como é que o contribuinte participa? Na verdade, o lançamento em si é ato privativo da autoridade e continua afirmando isso categoricamente porque tem o próprio artigo que, de forma taxativa, o artigo 142 do CTN, nos dá essa certeza. Tá? Porém, o próprio fisco e a legislação fiscal, evidentemente, tá, pode pedir ao contribuinte auxílio, pode pedir ao contribuinte que ajude no lançamento. Essa ajuda do contribuinte não quer dizer que o contribuinte está promovendo o lançamento. Não, o contribuinte está apenas atendendo ao chamado da legislação fiscal, em determinados casos, tá, para auxiliar o fisco na produção desse lançamento, na confecção do lançamento. Mas eu insisto, o lançamento em si, o procedimento administrativo de lançamento em si, é privativo da autoridade competente, tal qual está lá disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compreendido? Muito bem. Então, nessa modalidade de lançamento, essa primeira que a gente está vendo, que é o lançamento de ofício ou lançamento direto, não há participação do contribuinte. Por quê? Porque a Receita já possui todas as informações necessárias ao lançamento. Aqui, ó, tá? Tudo que a Receita precisa para fazer o lançamento, todas as informações, ela tem. Então, ela não precisa ir atrás do contribuinte para absolutamente nada. Tá? Em tese, todos os tributos podem ser lançados de ofício. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Exemplos de lançamento de ofício: IPTU, ITR, IPVA, taxas. Veja que os impostos de propriedade, ó, IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, Imposto de Propriedade Territorial Rural, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, além das taxas, são lançados de ofício. Por quê? Repito, porque todas as informações que são necessárias ao lançamento, o fisco já possui. Vamos pensar no carro aqui. O fisco já sabe quem é o dono do carro, porque está lá registrado no Detran. O fisco sabe qual é a base de cálculo, que é o valor da tabela FIP, por exemplo, do carro. O fisco sabe o endereço do dono. O fisco sabe o ano do carro. O fisco sabe o chassi do carro. O fisco sabe, repito, o valor do veículo, que é a base de cálculo. O fisco sabe qual a alíquota que a lei determina, porque a alíquota é determinada pela lei. Então, para que danado o fisco vai atrás do contribuinte para pedir informação a ele ou para pedir ajuda para poder fazer o lançamento? Não, o fisco simplesmente procede o lançamento de ofício, porque, repito, já tem todas as informações necessárias à confecção desse bendito lançamento. Tá bom? Do mesmo jeito, o IPTU. O IPTU sabe, o fisco municipal sabe onde é o teu apartamento,
o fisco tem o registro do teu apartamento, o fisco tem a metragem do teu apartamento, tem o valor venal do teu apartamento, que é a base de cálculo, sabe o teu endereço, sabe o teu CPF, sabe qual é a alíquota a ser aplicada, ou seja, o fisco já tem todas as informações compatíveis e necessárias à confecção do lançamento. Então, o fisco não precisa que você vá prestar alguma informação, vá preencher alguma guia, vá fazer alguma declaração, não precisa de nada. O fisco simplesmente vai e faz de uma vez só, lançado, certo? Deixa eu ver aqui. Professor, tem como recorrer de um lançamento do fisco? Tem, Juliana. Você pode recorrer ali o artigo 145, que eu já acabei de falar um pouco antes, não sei se você estava fora. O fisco você pode recorrer desse lançamento, valendo-se da impugnação do sujeito passivo, tá? Valendo-se também do recurso administrativo, caso essa sua impugnação não surta efeito na primeira instância administrativa. E, em último caso, você pode se valer do judiciário. Você pode ingressar com uma ação anulatória, pode entrar com uma ação declaratória de negativa de relação jurídica tributária. Tá? Existem alguns casos, isso aí já é direito processual tributário, eu não vou entrar. Mas, obviamente, que você tem todo o direito do mundo e possibilidade de recorrer de um lançamento do fisco. Porque o lançamento do fisco, seja por que modalidade venha a ser feito, ele vai criar um crédito tributário para você pagar. Então, se você acha que aquele lançamento está equivocado, você pode ingressar, sim, com um recurso e pode realmente tentar alterar esse lançamento. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Você recebeu o seu carnê de IPTU, tá? Recebeu o carnê de IPTU em casa, como normalmente a gente recebe, que é uma folhinha lá e tal, beleza. A lei diz que a alíquota do IPTU é de 1%. Tá? Vamos supor que o valor venal do seu apartamento seja de R$500 mil e a alíquota do seu IPTU seja de 1%. Tá? Vamos supor que você vai pagar aí R$5 mil de IPTU. É um exagero, tá? Tô só falando isso. E aí você percebeu que o fisco botou uma alíquota de 1,5%, quer dizer, aumentou em 50%, quer dizer, de 1 para 1,5% já aumenta 50% essa alíquota inicial, né? Botou uma alíquota de 1,5% de forma equivocada. E iria aumentar danadamente, iria aumentar para R$7.500 um tributo que correto seria 5 mil. Você tem condição de recorrer a isso? Tem, claro que tem. Você pode ingressar na própria administração, certo? E se você não tiver condição não tiver condição ou não quiser ingressar na administração, você pode recorrer diretamente para o judiciário. Isso aí é tranquilo. Compreendido, Juliano? Muito bem, deixa eu compartilhar a tela novamente aqui, tá? Então, no lançamento de ofício, repetindo, não há participação do contribuinte, por quê? Porque a Receita possui todas as informações necessárias ao procedimento do lançamento, tá? Por que a gente diz que o lançamento de ofício é um plano de segurança do fisco? Porque, em tese, todos os tributos podem ser lançados de ofício. Aí você vai me dizer, mas por que, professor, todos os tributos podem ser lançados de ofício? Não é para ser lançado de ofício, não? Não. Cada tributo vai seguir uma dessas modalidades de lançamento. Por exemplo, o IPTU, o ITR, as taxas, o IPVA, são tributos que originariamente são lançados de ofício. Mas vocês vão ver daqui a pouco que o ICMS é lançado por homologação, que o ITBI é lançado por declaração. São outras modalidades de lançamento. Mas, nessas outras modalidades, a gente vai ver daqui a pouquinho a participação do contribuinte. E quando o contribuinte falha ou não atende ao fisco, aí o fisco não pode ficar na mão, não. O fisco vai lá, pega as informações que tem, as que não tem, ele arbitra e entra com o lançamento de ofício, tá bom? Daqui a pouco vai ficar mais claro isso. De início, eu quero que vocês entendam que o lançamento de ofício tem essas características aqui, certo? E é um lançamento muito utilizado. O artigo 149 do CTN é muito grande. Eu vou botar ele aqui na tela, mas vou destacar alguns dos seus incisos. Aí vocês estudando em casa, leem todo, tá? A aula também não fica muito cansativa aqui. Olhem só. Artigo 149, caput.
o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a lei assim o determine, tá? Quando a lei assim o determine. Ou seja, no caso do IPTU, o lançamento é de ofício porque a lei diz mesmo, olha, o IPTU vai ser lançado de ofício, tá? E ponto final. Mas, por exemplo, quando se comprove, aqui ó, no 4, que está em amarelinho, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, o lançamento pode ser visto ou revisto de ofício, pode ser feito de ofício ou pode ser revisado de ofício. Ó, aqui o 9, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Aí o lançamento pode ser feito de ofício ou revisto de ofício. Em todas esses incisos aqui, certo? Todos esses incisos aqui trazem hipóteses de lançamento de ofício. Eu estou só apenas destacando 3 para que não fique tão cansativo, tá bom? O artigo 149 traz, enfim, as hipóteses de lançamento de ofício. Voltando para cá, tá? Quero reiterar que não há qualquer participação do contribuinte e essa participação do contribuinte acaba sendo uma das características do próprio lançamento, da própria modalidade de lançamento, como vocês vão ver a partir de agora. A Receita já possui todas as informações e, em tese, todos os tributos podem ser lançados de ofício. Daí, a gente dizer que é um plano de segurança do fisco. Tá? Alguma dúvida até aqui? Podem falar. A outra modalidade de lançamento é o lançamento por declaração. Eu já vou logo dizendo que imposto de renda não é lançado por declaração, porque a pessoa diz, vou fazer a declaração de imposto de renda, e muita gente já diz, então o lançamento é por declaração. Já caiu muita pegadinha disso em prova da OAB, até de procurador da Fazenda. Na verdade, o imposto de renda é lançado por homologação, tá? E não por declaração. Vamos aqui. Vocês viram que no lançamento de ofício ou lançamento direto, não há qualquer participação do contribuinte. Nesse lançamento por declaração, a gente já tem aqui, ó, participação do contribuinte. Tanto que o apelido do lançamento é misto. Misto por quê? Porque há a participação, evidentemente, da Receita, mas nesse caso aqui, a própria legislação tributária já pede que o contribuinte participe, já pede que o contribuinte auxilie o fisco, já pede que o contribuinte faça com que o fisco passe a ter uma gama de informações para poder, a partir dessas informações, confeccionar o lançamento, tá? Então, no lançamento por declaração, já há a participação do contribuinte, e aqui diz assim, a autoridade fazendária procede com o lançamento a partir das informações de natureza econômica. Olha como o tempo passa rápido aqui. Eu já recebi a noticiazinha de que daqui a pouco nós iremos encerrar aqui a reunião. Deixa eu só voltar para cá. Daqui a pouco eu chamo a atenção de vocês novamente, mas a gente faz uma outra sessão. Então, no caso aqui, ó, participação do contribuinte, e a autoridade fazendária procede com o lançamento a partir das informações de natureza econômico-tributária ofertadas pelo contribuinte ou pelo responsável, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente chamando, só aqui, rapidinho. Isso, exatamente. O programa é muito ruim nesse sentido, mas a gente daqui a pouco retoma. A declaração das informações é obrigação acessória e o seu descumprimento, além de gerar multa, fará com que o fisco se valha do lançamento de ofício para constituir o crédito tributário. Deixa eu explicar aqui para vocês como é mais ou menos o lançamento de ofício. Aliás, lançamento por declaração, tá? Um exemplo do lançamento por declaração é aquele do imposto de importação de bagagem declarada. Aquela historinha de você voltar do exterior
tá? De você voltar dos Estados Unidos, por exemplo. Você voltou, você sabe que você tem uma cota isencional de $1.000, né? A partir de 1º de janeiro desse ano, subiu de 500 para $1.000. Então, tudo que você trouxer de fora, que esteja dentro de uma cota de $1.000, tá? De $1.000, você poderá passar sem fazer uma declaração. Aliás, você vai fazer uma declaração, na verdade. Você vai declarar que não passou da cota. Porque quando você desce do avião e entra no aeroporto, né, vindo de um voo internacional, primeiro você passa pela Polícia Federal, pela aduana. Você mostra seu passaporte e tal, e pega sua malinha e vai depois para a alfândega, né, para a Receita Federal. Ali você entra no totem daquele, né, no computadorzinho daquele, e ele vai perguntar: você tem algo a declarar? Você trouxe bagagem em valor superior a $1.000? Aí você vai dizer sim ou não. Se você disser não, eu não trouxe nada superior a $1.000, você está declarando que está dentro da cota de isenção. E aí você simplesmente vai para passar pela Receita e por aquele friozinho na barriga, né? Porque todo mundo traz mais de $1.000, com certeza. Traz mais de 1.000 agora, enquanto mais quando era $500. Todo mundo traz mais do que a cota e, via de regra, né, a gente nunca diz à Receita que está trazendo mais, a gente arrisca. Então, na medida em que você se declare que não há nenhum tipo de excesso seu, além dos $1.000, você vai passar pela Receita. A Receita pode muito bem, se der a luzinha verde, mandar você ir embora, e tchau e benção, e parabéns, e está tudo certo. Mas a Receita também pode, dando a luzinha vermelha, mandar você para aquela salinha escondida e dizer assim: vamos abrir a sua mala e vamos ver o que é que você trouxe. Tá certo? Se a Receita, que tem o poder e dever de fiscalizar, enxergar que o que você trouxe de fato não passa de $1.000, ela vai dizer: tá certo, muito obrigado, valeu, seja bem-vindo ao Brasil novamente, dá tudo certo. Agora, se a Receita verificar que o que você trouxe ultrapassa a cota isencional de 1.000, aí você cometeu um ato ilícito, você cometeu uma conduta antijurídica, tá certo? A Receita pediu para que você auxiliasse, para que você fizesse uma declaração daquela situação econômica que ali envolve econômico-tributária, tá certo? E você simplesmente não disse à Receita, sabendo que tinha passado de $1.000, certo? Você não disse à Receita que tinha passado dos $1.000 da cota isencional. Então, o que é que a Receita vai fazer? A Receita vai, de ofício, fazer um lançamento complementar. É aí onde entra o lançamento de ofício. Num primeiro momento, a Receita contou com o contribuinte, contou com você para que você fizesse, para que você procedesse o lançamento por declaração junto com a Receita. Claro, repito, o ato de lançamento ou o procedimento de lançamento é privativo da Receita. Mas, nesse caso, o lançamento por declaração, houve o pedido da legislação para que você auxiliasse a Receita declarando o que você trouxe na bagagem. O que é que você está trazendo? Ah, estou trazendo um iPhone, modelo tal, não sei o que, estou trazendo tanto de perfume, estou trazendo tanto de roupa, estou trazendo 2, 3 relógios, estou trazendo isso. E, evidentemente, que quando você compra no exterior, você tem uma nota fiscal. Você tem as notas fiscais, tá certo? E é para você portar essas notas fiscais. Então, você sabe se passou de $1.000 ou não. E a Receita vai querer ver essas notas fiscais. Né? A Receita, uma vez que você venha a ser, vá para a salinha escondida de fiscalização lá da aduana, da Receita Federal, certo? A Receita vai querer ver os documentos fiscais que você tem, as notas fiscais de compra. Se você disser, eu não tenho nota fiscal de compra não, a Receita pode arbitrar. Vamos imaginar que seu iPad foi $700. E aí você não tem a notinha fiscal provando que foi $700, a Receita pode dizer que foi 1.000. Né? Ou então a Receita pode muito bem entrar no computador lá, e tudo hoje é muito fácil de saber, de eletrônico, de tudo, porque você entra na Amazon, você entra na loja da Apple, você entra na loja da Samsung, você entra na store de qualquer marca dessa famosa, e você tem exatamente quanto custa aquele modelo daquele produto que você trouxe. Tá entendendo? Então, se a nota fiscal que você trouxe não apresentar o valor verdadeiro, ou então você tiver perdido a nota fiscal, a Receita pode muito bem olhar lá
verificar e aplicar o tributo correto. Evidentemente que se você não fez a declaração, cometeu uma conduta antijurídica, a Receita vai fazer o quê? A Receita vai, de ofício, promover esse lançamento, que num primeiro momento seria por declaração, mas você não fez, ou então fez mal feito. A Receita vai fazer esse lançamento, tá bom? De ofício, vai botar os valores todos, e como você cometeu uma conduta antijurídica ou um ato ilícito de não ter declarado quando deveria declarar, você vai levar uma multa bem bonitinha, tá entendendo? Para aprender a respeitar a legislação tributária. E aí a sua mercadoria vai ficar ali retida até que você pague o imposto e a multa. Tá certo, pessoal? Esse é um exemplo claro, típico e muito corriqueiro de lançamento por declaração. Certo? Outro exemplo de lançamento por declaração é o ITBI. Quando você vai fazer a transferência de um imóvel, você chega lá e mostra o valor de transferência, o valor que você comprou o imóvel para poder calcular o tributo e você pagar o ITBI. Pergunta que muita gente faz, até porque existe uma súmula, se eu não me engano é a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, é saber se é lícito a Receita Federal, apreender a mercadoria, por exemplo, como meio de correção de pagamento de tributo, tá? Então, assim, existe essa súmula da Receita, essa súmula do Supremo que diz que não, que você não pode ter a mercadoria apreendida, certo? Ó, pessoal, só um minutinho. A nossa reunião vai acabar dentro de alguns segundos, tá? Me parece que não precisa mandar um outro link. Basta clicar nesse mesmo link que vocês têm aí, dessa primeira reunião, que a gente reativa a nossa reunião aqui, tá bom? Vamos fazer esse teste. Se não conseguir reativar, eu mando um novo link, tá bom? Então, eu estou avisando a vocês que vai acabar daqui a pouquinho. Clica novamente nesse mesmo link que eu mandei para ver se reativa a reunião. Se não reativar, eu mando um outro link. Maria e Ioli vão receber um outro link e eu passo para vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal.